Boa tarde a todos. É uma honra poder mediar um painel com mulheres tão incríveis e sobre um tema que toca muito, né, o nosso dia a dia, a nossa rotina, e isso também nos alegra muito poder falar como temos vencido alguns desafios e como que a gente pode compartilhar um pouco dessas experiências e talvez incentivar e inspirar pessoas. Vou me apresentar brevemente. Meu nome é Kellen Serrano, eu trabalho no Banco do Brasil. Eu sou coordenadora de processos estratégicos lá, sobretudo do Labs, o Labs com 2 Bs mesmo. Ele é o laboratório de experimentação do banco e nós funcionamos como uma incubadora e aceleradora de startups internas e agora, a partir do programa de inovação aberta, nós estamos começando a entrar no ecossistema para poder fazer, então, parcerias com startups de uma forma muito mais substancial e eu acredito que o 2020 promete muito para o banco. Eu quero aqui apresentar as minhas grandes mulheres maravilhosas que eu conheci hoje e que eu estou encantada. A Patrícia Vital. Ela é graduada em Marketing pela ESPM, com pós-graduação em MBA em Finanças Corporativas pela FGV. Ela tem mais de 20 anos de experiência e é uma executiva que teve passagem por empresas multinacionais como a Unilever, a Kraft, Nokia, Claro. Atualmente, ela é head de marketing da fabricante de eletrônicos Sempre TCL, detentora das marcas TCL, Sempre Toshiba, Alcatel e BlackBerry. Ela é apaixonada por inovação e grande entusiasta do esporte. Sua carreira é marcada pela transformação digital e tropicalização de grandes marcas globais. Patrícia, eu queria ouvir um pouquinho da tua jornada e como tem sido a sua experiência nesse mundo de TI. Vamos lá, obrigada, Kellen. Na verdade, eu sou head de marketing, então eu tenho uma interação muito forte com TI. Isso começou lá na Claro, quando eu assumi como head de digital. Então, marketing se encontrou com TI quando começou essa parte de programática, mídia, websites, e vocês não saem do celular, que eu estou vendo todo mundo aqui. Então, nós, como comunicólogos, temos que estar onde vocês estão. E aí foi esse encontro, inclusive na minha casa, meu marido é de TI, e a gente começou além de falar de filhos, falar de trabalho também. Então, a minha experiência é mais em termos de como chegar ou facilitar a linguagem para atingir o consumidor e como a gente integra isso com a tecnologia hoje. Ontem, por exemplo, a gente acabou de relançar o nosso site da Sempre TCL, que está muito mais humano, muito mais intuitivo e muito mais fácil de navegar, que eu acho que é por aí que as mulheres podem ajudar nesse mundo de tecnologia e nessa navegação que a gente tem que fazer juntos para sermos representadas e para também exigirmos aí o melhor de qualidade e o melhor que a gente acredita para os dois mundos, né? O da comunicação, esse mundo do marketing, e esse mundo que a gente vive, e esse de TI. Então, a minha jornada, eu fiz graduação em comunicação, fui na Unilever, então fiz toda a parte de negócio, de lidar com PNL, que também é um mundo de números, que também é um número difícil e um terreno árido para a mulher navegar, e que a gente também precisa criar corpo e força para estar lá. Depois fui para a Kraft, num programa de trainee, fui morar sozinha, morei em Nova York. Então são algumas etapas que não se esperam de uma mulher, mas que é natural que isso aconteça no desenvolvimento de qualquer carreira. E depois vim para a Nokia, que aí foi minha grande virada para a tecnologia. E aí, claro, e depois dessa cachaça, eu nunca mais saí, e fiquei nesse mercado de tecnologia e adoro o que eu faço. E a gente está sempre na vanguarda de tudo e por isso, estou muito feliz de estar aqui representando, para dar voz a essas mulheres, para que a gente também seja um modelo de identificação e de que é possível e de que, assim como um homem poderia estar aqui, sou eu que tenho o privilégio de estar aqui por tudo que a gente consegue fazer, se todo mundo se dispor a ter uma determinação, um objetivo e chegar lá. Acho que é um pouquinho disso. Apresentar para vocês a Ana Amaral. A Ana ela é CIO da Liberty Seguros no Brasil. Passou a trabalhar na seguradora em 2004, liderando um time de 200 profissionais, divididos em departamentos do desenvolvimento, infraestrutura, segurança e projetos.
Durante sua gestão, a companhia implementou diversos projetos importantes, como o processo de automação, construção de sistemas de canais de venda, estruturação de processos de negócio focado em eficiência operacional, além dos conhecidos processos de inovação para aprimorar o relacionamento entre clientes e corretores. Ana, compartilhe um pouco da tua jornada aí de mais de 30 anos de história nesse setor de TI e conta para a gente quais os principais desafios que você tem visto hoje em termos de transformação digital e como que as mulheres podem contribuir para esse cenário. Legal. Primeiro, boa tarde a todos. A minha vontade é estar lá embaixo programando. Eu sou desenvolvedora, então comecei minha carreira em desenvolvimento. Já passei por grandes instituições, Banco Safra, Unibanco RG, e estou há 15 anos na Liberty Seguros. Comecei minha carreira na Liberty como gerente de desenvolvimento. Então, programei muito, muito mesmo. Fui para superintendente e fazem 6 anos que eu estou como head da área. Então, tem uma equipe aí super grande, diversa e que sempre está inovando dentro da companhia. Quando me perguntam quais foram os desafios, né, de ser uma mulher em tecnologia, eu falo assim que eu não tive muitos, ou eu tive muito parecido com todos. Então, a minha carreira sempre foi pautada por grandes líderes, tanto homens quanto mulheres, por muita diversidade, por muitos projetos entregues, por muitas ideias. E o que eu posso falar é que toda vez que eu tinha que entregar um grande projeto, o que era o mais importante era ter uma equipe diversa, e não só em gênero, mas falar um pouco sobre cultura, educação, ideias. Então, foi sempre isso que eu coloquei e olhei nas companhias, né? O que podia me trazer. E a área de desenvolvimento, ou a área de TI, ela é uma área que ela tem grandes desafios. Ela tem grandes desafios, né? Eu sou mãe também, então você fala assim, como você deixa a sua filha e passa 36 horas implantando um projeto, né? Quem aqui não passou já 36 horas ou mais implantando um projeto? Você tem que ter um background, né? Você tem que ter na sua casa ou na sua vida particular, você tem que ter um pessoal que te sustente, que acredite em você e que você acredite. Então, eu sempre tive bons parceiros em casa, pessoas que cuidavam da minha filha, família, mãe, marido e todo mundo que sempre esteve junto. Então, acho que são esses os desafios. Muito grata. Silmara, que eu já estou chamando de Sil, porque eu sou dessas, né, que já gera intimidade, absurdamente. A Sil é responsável pelo discovery de produtos e serviços que utilizam tecnologias exponenciais para facilitar a aprendizagem, principalmente com foco no B2B. A Sil está à frente do Lab de inovação da mais completa empresa de educação corporativa do Brasil, ficando imersa em projetos de como aplicar inteligência artificial cognitiva, machine learning, nano e microlearning, realidade aumentada e mista, ambientes imersivos, inteligência coletiva e aulas flipadas para engajar os usuários e apoiar a performance deles. Eu queria, Sil, que você trouxesse também um pouco desse desafio, não é, de liderar times de inovação e que versam sobre tecnologias tão disruptivas e tão emergentes. Sim. Boa tarde a todos também. A Ferolab, complementando um pouco o que você falou, Kellen, a Ferolab é uma plataforma, né, de aprendizagem e a gente tem algumas soluções que podem ser blocadas em 3. Assim, a gente monitora desde de uma experiência, né, do participante, que vai passar por um treinamento até o final, então toda a parte logística desse treinamento, compra de passagem, reserva de sala, isso é um produto, então a gente tem um squad ali, esse produto, por exemplo, é liderado por uma mulher hoje. A gente tem também um modelo de negócio que é voltado para workshop e também programas de treinamento, onde a diretora dessa área é uma mulher. E a gente tem, onde eu faço parte, que é a diretoria de tecnologia e inovação, que também é liderado por uma mulher. E a gente tem mulheres, né, em todas as partes da Ferolab, né, em todas as áreas e níveis hierárquicos. Nós somos uma empresa de mais ou menos 420 pessoas e 58% são mulheres. E eu até me provoco, né, meninas, a perguntar se é devido ao nosso negócio, que é de desenvolvimento, treinamento, e o nosso principal cliente são os RHs, que têm esses atributos femininos, né, digamos assim, de cuidado, de humanas, né? Mas a gente vê que não, justamente quando a gente passa por essa transformação digital. Estou lá na Ferolab há 8 anos e a minha história, ouvindo aqui as meninas, se confundem com a da empresa. Em algum momento a gente era muito presencial, muito workshop, e hoje nós somos uma empresa muito voltada para produtos.
Então, a gente tem muitos squads e o meu desafio é como que a gente consegue trazer ou encontrar as meninas, as mulheres que estão orientadas a essas tecnologias emergentes. Quando a gente vai modelar um algoritmo para machine learning, para inteligência artificial, a gente conversa com muitas mulheres, mas quem escreve o código ainda são, na maioria, os meninos. A gente tem desenvolvedoras na Ferolab, mas elas ainda precisam ser mais bem representadas, mais volumosas. E o que a gente busca, como a Ana trouxe, isso, né? Pensei que ia confundir. A Ana trouxe, é uma diversidade como um todo, não só de gênero, né? Uma equidade, uma representatividade cultural incrível para que a gente consiga inovar. E é isso que a gente acredita. A gente está aqui justamente para criar o diálogo, abrir a conversa com as outras mulheres e dizer que é possível estar aqui, mas também é difícil, então por isso a gente quer o diálogo. Eu entendo que, muito mais do que ser um discurso de militância, quando a gente vem falar sobre mulheres na TI e reforçar que é necessário que elas voltem a ter uma representatividade maior, a gente está afirmando conceitos de equidade, né? Então, o que a gente percebe é que, se a gente pegar as nossas carreiras de TI há 40, 30 anos, nós tínhamos uma representatividade de mulheres muito mais significativas do que a gente tem visto hoje. Alguns dados falam que 20% do mercado de TI hoje tem suas vagas, né, com mulheres. E aí, quando a gente começa a falar de lideranças e gestão em TI, esse número aumenta um pouquinho. Eu acho que por características muito próprias de um olhar mais feminino, né, de cuidado, atenção, isso que a Sil trouxe, de você conseguir se colocar como uma gestora, às vezes, né, com uma sensibilidade melhor e consegue fazer com que aquela equipe funcione mais. O que a gente tem feito no Banco do Brasil, e aí é um movimento extremamente voluntário de mulheres na TI. A gente tem um grupo que chama-se Elas na TI, e a gente fica em Brasília, eu trabalho em Brasília, e a gente tem feito um movimento de buscar e mobilizar, sabe, sensibilizar meninas que estão ali na fase terminando o 2º grau, no momento de escolha de uma carreira. O que eu vou fazer, né? Eu quero cursar eu quero fazer que curso? Muitas delas se sentem intimidadas em assumirem cursos da área de exatas, sobretudo de tecnologia, né? Porque elas não veem representatividade, elas não têm em quem se espelhar. Então, por essa falta, por essa ausência de modelos, né, se você pegar todos os grandes nomes das áreas de TI, Big Techs e startups, na sua grande maioria são homens, né, que acabam alçando esses cargos e se destacando. Então, você fica sem referência feminina. O nosso trabalho com elas na TI é justamente mobilizar e sensibilizar essas meninas para que elas entendam que, sim, elas têm talento. Muito dessa questão passa pela autoestima dessas meninas, de acharem que não são capazes ou competentes para assumirem essas áreas. Então, o que a gente faz é mostrar que é possível, e a gente faz isso de uma maneira muito prática, né? Então, a gente tem feito algumas iniciativas de ensinar programação para elas, e, na hora de ensinar a programação, a gente recorre aos nossos amigos também. Então, a gente tenta trazer essa equidade e mostrar que, sim, os homens estão aqui dispostos a nos ajudar. Por isso, não é militância, é equidade, né? É um discurso de que a gente quer fazer isso juntos, não é um, né, em detrimento do outro, somos todos juntos, mas a gente precisa dar um espaço maior e uma voz para que essas mulheres possam novamente tomar esses lugares, né, baseado nas suas competências, nas suas habilidades. O que a gente tem visto também muito profundamente, principalmente, eu acho que nesses mercados que a gente trabalha, e vocês são clientes e são usuários disso, a tecnologia ela tem deixado de ser meio em diversas empresas, né? E eu me arrisco a dizer, e fico feliz quando eu vejo alguns vice-presidentes da minha empresa repetindo o que eu venho falando há 3, 4 anos. Nós somos uma empresa de tecnologia que presta serviço. Vocês precisam enxergar também, e aí é um trabalho nosso, de enxergar que uma instituição financeira não é mais só uma gestora de crédito. Nós somos uma empresa de tecnologia e que presta serviço, por enquanto financeiro, mas eu espero que nos próximos 5 anos a gente mude essa realidade.
Então, quando a gente está falando de tecnologia não mais como meio para você construir coisas ou oferecer soluções para os seus clientes, mas sim a tecnologia fazendo parte da concepção, do estudo, né, de design de um serviço, da concepção de um produto ou uma solução que vai resolver a dor de um cliente, você tem que ter uma sensibilidade. E a mulher, ela traz um olhar, sabe, refinado, um pouco mais apurado para algumas coisas. Isso que a Sil trouxe, de você pensar em arquitetura da informação e UX Writing, né, que é o que a gente tem trabalhado muito lá, é a forma como você se conecta com quem está ouvindo o seu discurso. E aí a gente tem tido mais desenvolvedoras e mais meninas de UX fazendo o writing dos chatbots. Por quê? Porque ela consegue se conectar. A linguagem, a forma como ela coloca o discurso, é muito mais empático. E a gente tem tido resultados incríveis, assim. Então, o retorno tem sido muito, muito importante. E são olhares diferentes, né? Ela consegue trazer essa sensibilidade. E a gente tem, sim, então, tentado promover o máximo possível a presença dessas mulheres em diversas áreas para que essas soluções sejam cada vez mais ricas e que todos os nossos clientes e usuários possam ter, então, serviços e soluções muito mais empáticas e que efetivamente sejam propulsoras do desenvolvimento pessoal de cada um, né? Tudo que entra no Lábios do Banco do Brasil, eu digo que só entra se passar pelo crivo do eu mudo a vida das pessoas. Se eu não mudar ou impactar a vida das pessoas, você nem entra no Lábios. É outro lugar que você vai fazer isso. Quando você entra aqui, é porque você vai impactar e você vai transformar realidades. Pegando o seu ponto de equidade, para a gente não ser uma militância, mas eu queria trazer o exemplo, na Sempre TCL, 40% do capital é chinês. E uma pequena diferença cultural, no chinês, você não sabe se o nome da pessoa é menino ou menina. Você não sabe o gênero da pessoa pelo nome. É Yue, Chen. E, incrivelmente, você troca e-mails sem saber se é uma menina ou um menino. E, então, você já percebe que a cultura deles e o jeito deles lidar é igual. Essa pequena forma não é de proteção, mas de igualdade de interação, já faz os caras serem a potência que são, porque não se discriminam ou não se diferenciam pelo fato de ser uma menina que está escrevendo ou um menino que está escrevendo. Isso são pequenas nuances que os homens não percebem, porque sempre foram dominadores, né, white guys, que outra coisa que a gente estava comentando, falei agora do white guys, lembrei. Lá no Vale do Silício, está tendo uma prática que as startups, que são feitas por mulheres, estão contratando white guys para irem fazer o pitch, porque semelhante só investe em semelhante, porque eles acham que um white guy é o cara que vai realmente fazer uma startup dar certo. E aí, o cara vai lá, consegue o dinheiro e depois dá para essa mulherada fazer as startups acontecerem e dar certo. Então, essas discussões que parecem pequenas, ou que, por vezes, a gente fala é a homofobia ou também a heterofobia, né, que também já fazem as duas coisas, são discussões que não são militâncias, são coisas que a gente tem que reparar, se policiar e falar, opa, será que eu estou tratando diferente porque eu estou vendo um e-mail que é de uma menina e vou falar, é uma menina mesmo que podia estar escrevendo isso. Ou no carro, né, no trânsito, mas só pode ser uma mulher. Desde quando mulher é um segmento abaixo de homem? Desde quando você falar, tinha que ser uma menina? É algo que você pode... Quando que meninas a gente aceitou que falar só podia ser uma menina é ok, do seu marido falar isso, ou do seu amigo falar isso? Não é não pode ser um palavrão falar que a pessoa está agindo que nem menina. A gente também não pode aceitar. E não é falar, queimar sutiã na rua, né? É só dar o toque. E eu tenho aprendido cada vez mais com isso, porque... Eu não queria falar assim, ela chegou lá porque ela é mulher, sabe? Defendeu tanto o ponto da mulher que ela só chegou como head de marketing respondendo para o presidente porque ela é mulher. Não, e aí eu comecei a ver que se eu também não falar das dificuldades que eu passei, se eu também não der voz
para essas mulheres que estão chegando agora, elas também não vão se sentir representadas, não tem ninguém para falar por elas. E eu já passei, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho que dar voz, porque desde 1920, quando as mulheres foram lá e queimaram o sutiã, e elas pediram o direito de votar, de eleger o seu representante, o direito de trabalhar, de ter o seu dinheiro. Se elas fizeram isso, eu tenho que fazer também esse papel, e cada uma de vocês que estão aqui, que fazem parte da tecnologia, de fazer a tecnologia representar o que a gente é. Porque, senão, a gente vai ser uma tecnologia com interfaces pensadas pelo white guy, pensado pela lógica deles. E não tem errado no que eles pensam, só que a gente também precisa adicionar, a gente também precisa contribuir. Então, a gente precisa também ter a conscientização, que é o trabalho de formiguinha. Ninguém vai lá mais queimar o sutiã, mas se todo dia você der um feedback para um amigo de trabalho, para um marido, para um filho, a gente constrói demora um pouco mais, mas a gente constrói e faz as pessoas também defenderem. Existe um movimento que eu acho lindo, que é o He for She. Se os homens não se conscientizaram, assim, porque eles fazem de verdade tão automático e tão sem querer, se eles não se conscientizarem desses pequenos atos que eles cometem, a gente não vai conseguir ter uma sociedade mais justa, mais diversa, mais representada, tanto na tecnologia, quanto dentro de casa, quanto no trânsito, quanto em todas as esferas que a gente toca, né, que a gente interage. Então, só complementando também, Paty e Kellen, eu acho que é importante são as nossas referências, né? Eu tive a sorte na Ferolab de ter, antes dessa diretora mulher, um executivo homem, mas ambos, né, o Thiago Françoso e a Babi, eles são drivados por resultado. Então, nesse exemplo que você trouxe da China, para eles, por exemplo, pouco importa quem tem trazido o insight, quem está fazendo o projeto, e sim o resultado que se é alcançado. E uma outra questão que você falou, Kellen, às vezes a gente pensa também que programação para a mulher é muito criar um novo Facebook, é muito tela, né, é muito código, e tem toda uma parte humana que a gente precisa desenvolver, né, do design, você citou o design conversacional, e que as mulheres também modelam, também escrevem códigos, mas tem uma outra abordagem, né, um outro viés, que não aquela imagem, de repente, mais ultrapassada, né, de alguém atrás da máquina e executando linhas de código, né? Tem uma parte bem interessante que a gente faz agora com esses times diversos, que é bem legal. Lá na Ferolab, a gente tem trabalhado com muitas empresas que estão em meio a essa transformação digital, e a gente gosta muito de citar essa frase do Alvin Toffler, que ele vai falar sobre o novo analfabeto, né, do século XXI, é aquele que não conseguir desaprender, reaprender e aprender coisas novas. E a gente vê, com base no que vocês falaram, meninas, que é super importante a gente, de fato, desaprender que existe o lugar do homem, existe o lugar da mulher. A gente vai precisar reaprender a ter essas conversas difíceis, né, como você falou, dos vieses inconscientes, que às vezes a gente acaba sendo, debochando, seja de uma raça, ou de um gênero, ou, enfim, de alguma tribo. E a gente vai precisar aprender a ser vulnerável. Então, do mesmo jeito que eu tenho uma referência muito grande hoje dentro da Ferolab nas mulheres, eu tenho também essa referência da Brené Brown, né? Acho que recentemente ficou bem popular o documentário dela no Netflix, e ela vai falar sobre essa coragem, sobre você aprender a ser mais vulnerável, a ter um autoconhecimento, porque às vezes o que a gente precisa é isso, né? Ter uma referência, ter um semelhante, ou se arriscar. Porque senão a gente não sai, né? Eu tenho uma imagem na minha cabeça assim, e estudando esse tema, de que desde quando a gente nasce, naquele chá de revelação, de fato, começa-se a criar expectativas para o homem e para a mulher. Então, desde as cores, dos brinquedos, tem um podcast que eu ouvi que fala sobre isso. Se você chegar numa loja de brinquedo, você logo sabe onde é menino ou onde é menina, pelas cores. E aí você se aprofunda um pouco mais, os brinquedos de meninos, eles são mais eletrônicos, eles são mais dessa engenharia, os Legos, né, que você monta com as peças para os meninos. São coisas, entre aspas, mais interessantes, das meninas é o castelinho da princesa. Então, você começa com essa polaridade, e depois, se você é mulher e você quer transitar para outra bolha, você passa por um caminho muito difícil, onde você tem que ter essas referências, esse apoio e coragem.
Do mesmo jeito, os meninos, né, você citou o movimento, os meninos têm se provocado a conversar mais sobre isso. Tem um documentário recente também, está no YouTube, O Silêncio dos Homens, que são os homens que, ao contrário, querem sair também dessa bolha de que temos que ser fortes, não podemos chorar, temos que ser os eternos Shreks, e querem migrar. Eu quero sentir, eu quero poder chorar, eu quero ter sensibilidade, e sem passar por um bullying, né? Então, tem também um estudo, uma literatura que vai dizer que o nosso cérebro ele é masculino e feminino, ele é um mosaico de estímulos, e ele vai ser do jeito que a gente estimular mais. Então, não tem realmente essa questão de homem e mulher, lugar de homem e mulher. Então, acho que a gente tem que reaprender, né, desaprender esse mundo polarizado e integrar mais, e a gente ser mais autêntico, né? Quando a gente fala de tecnologia, né, a gente sempre fala de desenvolvimento e tudo, e hoje a tecnologia ela mudou. Ela literalmente ela mudou. Você falou assim, como que está o digital, né? Ela hoje fala muito mais de negócio do que de programação, ou de desenvolvimento, ou de infraestrutura. E eu sempre bato na mesma tecla, que a diversidade ela traz o digital melhor, ela traz a inovação de uma forma muito mais consistente e sustentável. Então, quando você fala de homens, mulheres, negros, você fala de gênero, você fala de qualquer coisa, eu sempre vou voltar a bater na tecla. O mais importante é a gente saber como que a gente está hoje, porque a tecnologia ela mudou. Ela não é mais 20 anos atrás, ela não é mais 30 anos atrás, e o que sustenta a gente em tecnologia é o quanto que a gente se refaz e muda a nossa cabeça e como que a gente pensa. Quando me perguntam assim, tecnologia é legal se você ama fazer aquilo ali. Então, hoje, conheçam tecnologia. Então, não é só desenvolver, não é só ser o DBA, não é só ser o cara do suporte a desktop, é o quanto que você entrega para o negócio e o quanto você entrega para você mesmo, como pessoa. Então, quando você fala com qualquer um, com um homem ou com uma mulher, quando você interage, ou quando você escolhe uma empresa para trabalhar, é o quanto que ela faz match com os teus valores. A Liberty ela tem vários programas, e não é propaganda, não é nada. Ela tem vários programas, ela tem a Mulher Segura, ela tem o Acelera. O Acelera é um programa que a gente tem todo ano, que a gente fala assim, pessoal, cria que eu desenvolvo. Então, ela monta grupos, não é um hackathon, mas ela monta grupos só de ideias. E, normalmente, os grupos diversos são os que ganham. E não estou falando de diversidade de gênero, estou falando de TI com negócio, com a área de vendas, com a área de RH, com todo mundo. São eles que ganham, porque é ali que você piramida uma boa ideia. Então, o incentivo que a gente tem que dar para esse pessoal entrar em tecnologia é façam o que amam, mas olhem negócio e queiram se transformar como qualquer outra carreira. Marketing, RH, vendas. E vejam suas características, porque eu até brinquei com aquela. Eu sou extremamente tímida, então eu adoro ficar no background. Me deixa implantando um projeto que eu fico lá. Passo 36 horas, 48 horas liderando a equipe. Mas o cara de vendas ele vai ter que estar na frente, a pessoa de RH vai ter que ter uma parte mais empática. Então, vejam suas características e amem o que vocês façam, mas incluam, porque a criatividade, a inovação e sair da caixa ou da dentro da caixa vai fazer parte do grupo que você montar. Os projetos, os desenvolvimentos vão fazer parte do grupo. Então, a diversidade ela é cada vez mais importante. Parece que não, mas ela é cada vez mais importante. Incluir é a melhor coisa que a gente tem a fazer. É isso que a Ana trouxe, é extremamente interessante, porque dentro do Labs, quando os times são formados para constituir essas startups, os times mais plurais, ou seja, né, que tem diferentes gêneros e pessoas de diferentes áreas são normalmente os times melhores, que têm soluções muito mais incríveis, né, para oferecer. A gente queria ouvir vocês. Quem quer conversar com a gente, perguntar alguma coisa? Ninguém? Está todo mundo tranquilo, seguro? Olha, dos meus 10 anos de faculdade, se ninguém perguntou nada, é porque ou não entendeu nada, ou deu ruim mesmo. Você sabe que eu fui no último evento agora do Facebook e achei uma coisa muito interessante, porque a gente fala que a diversidade é muito importante, todo mundo vem ouvindo bastante sobre isso, e a gente tem que praticar algumas pequenas coisas, né? E lá, ela falou assim,
Você vai perguntar, tá? Fica tranquilo. Ela falou assim, eu só vou aceitar a pergunta de menina agora. Depois que 5 pessoas perguntaram, eram só meninos, ela falou, agora vou aceitar a pergunta só de menina. Meninas, vamos falar, então estou só convidando mulherada. A próxima pergunta tem que ser de uma menina, para a gente conseguir representar vocês aqui. Fica à vontade. Muito obrigado. Eu queria entender quais são os principais argumentos que vocês apresentam normalmente quando vocês querem levantar a bandeira da diversidade. Muito do que você falou, o drive por resultado é uma coisa muito importante e a gente percebe empiricamente que pluralidade traz resultado, né? Mas como a gente consegue, tipo, provar isso por A mais B? Quais são os argumentos que a gente usa no dia a dia quando a gente está no nível estratégico, tentando convencer a companhia a enveredar para essa direção? Eu sempre começo falando qual é o percentual da população brasileira, em termos de menina e menino, né? Então, se você quer vender para as mulheres, meu amigo, você vai precisar falar com as mulheres do jeito que elas entendam e que é o grande drive do mercado que você precisa conquistar, que você precisa ganhar market share. Então, a primeira forma de você mostrar a diversidade, ou de você convencer que ela está dinheiro, é você mostrar números. Porque, no final do dia, empiricamente, a gente sabe que, né, os motivos são isso. Mas, estrategicamente, você só vende uma boa ideia se ela estivesse baseada nos números. Então, é fácil você mostrar quantas... Fácil não, tá? Mas é lógico você mostrar que se a população hoje do Brasil é 52% feminina, a gente precisa ter iniciativas que representem essas pessoas e que a gente consiga falar com as pessoas, senão elas não vão comprar os nossos produtos. É tão simples quanto isso. Se semelhante investe em semelhante, você também só compra do seu semelhante, né? Porque você faz uma projeção, você quer ser aquilo. Então, os números é a melhor forma de você mostrar que, para você ter sucesso, você consegue atingir. Por exemplo, a população homossexual tem um ticket médio muito maior do que os héteros. A gente consegue ver isso porque é até lógico, né? Tem menos, as famílias têm menos filhos, então eles têm um consumo muito mais elevado do que uma família normal, que tem 2 filhos, que vão para a escola, não sei o quê. Então, dependendo do seu segmento, você tem muito mais chance de crescer num segmento homossexual do que no de hétero. Então, pelos números, e você sabendo, ou você tendo o carinho de olhar para os números, com uma empatia, com uma vontade de fazer a diversidade, sabendo que a diversidade é o que traz o crescimento da empresa, é possível de se influenciar e é possível de fazer as pessoas mudarem a percepção de que elas poderiam ter consumido até aquele momento e investirem junto com você. Mas elas têm que ir junto com você. Você precisa acreditar primeiro, e eu acho que aí é o grande lance, não sei quantos de nós acreditamos exatamente em nós mesmos e nessa diversidade para botar em prática, né? E aí você consegue convencer com os números os outros, pelo menos a minha experiência. Sim. Complementando, a gente procura sempre mostrar um ambiente seguro, porque, como eu falei, nós somos 58% mulheres na Ferolab, e tem um indicador, né, no GPTW que a gente tem, um indicador que sempre bate ali quase no 100%, fica 96%, 98%, 99%, é o da diversidade. Esse ano a gente recebeu o GPTW Mulher, que é uma das empresas onde a mulher se sente mais bem, né, para trabalhar, se sente melhor para trabalhar. Então, a gente procura mostrar assim, olha, inovação requer o erro, né? A gente precisa validar hipóteses, e algumas não são validadas. Então, a gente vai testar, vai idear, vai iterar, vai errar. E esse é um ambiente para você errar, o Lab de Inovação, né, a Ferolab, e temos mulheres também. Então, eu acho que a representatividade é o que a gente tenta mostrar. Aqui a mulher tem espaço e dentro do core, né, do nosso negócio, que é a inovação, o erro é permitido. Porque uma vez que essa mulher, às vezes, ela é minoria lá no curso, né, a gente comentou isso nos bastidores, ela é minoria na sala de aula, ela é sempre minoria. E eu, por exemplo, sou um pouco tímida como a Ana, mas eu gosto da parte social.
E quando eu vou me relacionar com os meninos de TI, por exemplo, é isso, é o futebol, é a sinuca, é agora a luta dos robôs. Então, às vezes, as mulheres não se sentem ali no ambiente, às vezes elas se afastam, elas não vão para a cerveja, não vão para o happy hour, e isso deixa elas menos incluídas no grupo. Então, acho que um grande apelo é mostrar que, sim, ela tem espaço, e também no futebol, e também na luta, né? A gente tem hoje grandes exemplos de mulheres também nessas áreas, e é isso, acho que um grande apelo é um ambiente seguro. Pode vir que a gente te aceita. Mais alguém? Acho que tem aqui, ó. Aí, bem Uhul! representada. Já atenderam, Paty? Muito obrigada, meninas. Oi, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Carolina, estou aqui pelo site Garotas Nerds. Eu queria perguntar com vocês, como mulheres, o que vocês tiveram de desafio em relação a machismo em alguma empresa, o momento que vocês tiveram que provar que sabem fazer mais, ou que tiveram que se esforçar em dobro para fazer, olha, eu sou mulher, mas eu consigo fazer igual ou até melhor. Porque eu também sou engenheira, também sofri esse tipo de problema, né? Será que ela consegue? Entendeu? E isso eu queria saber de vocês. Carol, eu acredito que a gente acabe... É Carol, não é? É, Carol. Eu sou dessas, né? A louca. Então, já fica íntima. Nunca vi a Carol. Carol, é difícil. Eu sou engenheira também, né? E, assim, eu já passei por situações de mansplaining, mens whatever. Todos os mens eu já passei, sabe? Mas aí eu acho que vem muito de uma atitude muito própria minha, né? Eu sou polêmica por natureza. Então, eu falo assim, cala a boca que eu estou falando. Eu não sei se é amorzinho gentil, sabe? Então, talvez eu tenha me embrutecido um pouco nesses ambientes para que as pessoas possam ouvir a minha voz. Isso acontece com diversas mulheres, né? Eu não perdi a minha feminilidade, porque eu trabalho desse jeito mesmo, de tênis, vestidinho, maquiada, com os cabelos do jeito que quiser, e tem dia que eu vou de pijama, porque eu estou horrorosa e não estou afim. É isso mesmo. Não tem que nada. Mas, quando você precisa se posicionar e ter a sua voz compreendida, aceita, eu vejo um processo de masculinização muito forte de nós, mulheres. Porque a gente precisa falar mais alto e você precisa trabalhar um pouco mais e entregar um pouco mais, né? E talvez isso esteja associado também ao nosso mindset feminino, muito de mulheres. Eu não sei você, mas eu me coloco muito bem em situações em que eu tenho domínio total daquele assunto. Eu sei de 90% a 100% do que eu estou falando. Nossos amigos, se eles souberem 50%, eles jogam ali e todo mundo compra. Tem um pouco disso também. Isso é uma característica nossa, que precisa também ser um pouco trabalhada em alguns momentos. Eu vejo, e isso eu tomo como amostra do ambiente onde eu trabalho, onde eu vivo, com as mulheres com quem eu convivo, a gente se posiciona muito fortemente quando a gente tem muita certeza. Quando paira uma sombra de dúvida, a gente fala assim, cara, eu preciso estudar melhor isso. E o colega, que não sabe absolutamente nada do que ele está falando, vai e se põe. E aí ele se vende e você fica naquela, cara, mas não é assim. É a síndrome da impostora, né, que a gente fala. Queria falar um pouquinho da minha experiência, Carol, porque eu nunca sofri preconceito por ser mulher. Então, as pessoas me perguntam assim, nada? Não, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Estou em TI há 30 anos, tenho 50 anos de idade. Eu nunca tive, não sei se isso foi uma sorte de trabalhar em empresas, ou postura, ou criação, eu não sei te dizer. Mas eu nunca tive. Eu sempre tive muitas barreiras, como todos têm. E o meu pai falava uma coisa, meu pai era português, ele falava uma coisa que era muito interessante. Ele falava assim, você pode ver a barreira como uma barreira, ou você pode simplesmente passar, porque senão você vai gastar mais tempo. Eu sempre acho que, não vou te falar a sorte, mas eu sempre tive um ambiente muito respeitoso para trabalhar. Então, eu me posiciono, a gente aprende a se posicionar, mas como profissional e como líderes de áreas ou líderes de projetos, a gente aprende. Concordo que a gente sempre tem que ter 100%, 90% de
de atitude ou de conhecimento para se posicionar, mas eu acredito que isso faz parte da evolução, mas eu nunca tive e nunca sofri preconceito em nenhum lugar onde eu passei, nem na minha vida pessoal, nem na minha vida profissional. E eu acho que isso foi, para mim, uma coisa que me guiou. Dizem que Margaret Thatcher diz, né, que é um discurso bem feito, peça para um homem, que era um trabalho bem feito, peça para uma mulher. Acho que é um pouco do que você comentou, que o homem tem muito mais segurança quando ele fala, mesmo sem saber 100%, e a gente espera o 100%. E eu troco muito com meu marido, e assim, eu tinha que ganhar mais para fazer tudo isso. E eu sempre acho, mas eu ganho tanto já, né? Tipo, você fala assim, então eu não estou nem preparada para isso, porque a mulher tem uma coisa de se criticar muito, de achar que ela não está pronta, enquanto o outro está lá achando que ele é muito melhor que o outro. Então, talvez eu não sei de onde vem isso, gente, também não sou psicóloga, adoraria ser, mas não sou. Essa coisa de você achar que você não é merecedora, né? Que você... Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito boa. A gente, mulher, ou pelo menos eu me sinto assim, não vou generalizar, mas a gente é cobrado pela perfeição. Então, você tem que ser uma mulher perfeita, você tem que ser a profissional perfeita, você tem que ser a mãe perfeita, você tem que ter o corpo perfeito, você tem que ter... É tanta injustiça, é tanta coisa porque a gente não consegue nem respirar. O meu convite para vocês, mulheres, vamos buscar a evolução. Não vamos buscar a perfeição, porque, às vezes, a gente não vai conseguir chegar na perfeição, mas, se a gente der um primeiro passo, se a gente fizer um pouquinho melhor do que ontem, as próximas meninas que chegarem aqui em tecnologia vão se sentir mais em casa, vão se sentir mais pertencentes a esse mundo. A gente tem uma cobrança da sociedade, dessa jornada tripla, que precisa ter uma empresa atrás de você, né? Para você conseguir trabalhar, você tem que montar uma empresa. A gente é empreendedora de natureza, né? Porque tem lá empregada, ou passeador do cachorro, enfim, tudo que você tem que gerenciar ali do seu dia a dia, que está lá rolando e cheio e borbulhando, e você também está linda e bela defendendo o seu ponto de diversidade para a estratégia do ano que vem, do plano que vai entrar em 5 minutos e que você nem conseguiu ler o plano que você vai apresentar, porque você estava resolvendo a visita do seu filho que foi na casa da vizinha e que o Uber não chegou. Então, são coisas assim que a gente tem, além dessa criticidade muito alta, além dessa... talvez esse discurso não tão aflorado, a gente tem um background, uma responsabilidade atrás que é muito, eu diria até que é muito cruel, tudo que a gente tem que fazer para estar lá, linda, bela e plena, defendendo sobre o plano estratégico. Eu passei por muito preconceito. Então, diferente da sua sorte, eu passei por muitos. Eu já tive entrevistas que foram marcadas, quando eu cheguei lá, era um motel. Então, eu cheguei para fazer a entrevista, ainda bem que meu marido viu que era um lugar estranho, eu chorei a tarde inteira daquilo. Para mim, era tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha me dedicado, tudo que eu tinha feito, o cara marcou uma entrevista num motel, falando que era a sala 104. Se lembra até hoje o número da sala. Então, diariamente a gente passa por coisas que talvez a gente não ache que é preconceito, porque é tão inerente à nossa educação, é tão inerente ao ambiente de trabalho, que a gente não nota a forma, né, que é o homem tentando explicar o que você está falando por várias vezes. Eu já cheguei a falar uma coisa para um homem, que era um presidente, e o meu diretor, que estava do meu lado, repetir. Ele não me ouviu. E o homem que estava do meu lado, que era o meu diretor, repetiu a mesma coisa que eu falei, e ele falou, agora eu entendi. Eu estava falando português, juro que eu estava, e a pessoa falava português também. Então, e aí o que eu falo, que eu convido a todo mundo a perceber essas nuances, é porque ninguém faz por mal. Ninguém fala assim, cara, eu vou te ferrar porque você é mulher. Não, eu vou te ferrar porque eu quero aquele cargo. Isso acontece. E aí é com homem e com mulher, não tem diferença. Ou porque eu quero ganhar esse projeto, ou porque eu quero esse dinheiro, ou esse budget, whatever. Mas não é porque você é mulher. E se a gente conscientizar, os homens estão dispostos a ouvir, estão dispostos a pegar esse feedback. Recentemente, uma
Um amigo meu, mesmo nível, ele super acha que ele está dentro, super defensor de todo mundo. E eu falei assim, você foi machista na reunião, porque você simplesmente pegou o que a Simone estava falando e falou assim, o que ela quis dizer, o que ela quis dizer, ela disse. Você não precisa dizer o que ela disse. Ela não quis dizer nada, ela simplesmente disse. Você não precisa falar o que ela quis dizer. Então, e aí ele ficou super mal. Nossa, verdade, eu fiz isso. E aí mudou. Acho que na próxima vez que ele for fazer, pelo menos ele vai pensar um pouquinho antes de fazer, ou depois que fazer, vai pensar. E é isso, no dia a dia, a gente identificando as coisas que as pessoas fazem e não se intimidando de falar, e não se acomodando. Que eu fui muito acomodada, porque também consegui galgar, fui mais masculinizada, então eu vejo esse movimento de masculinização é algo forte. A gente tem uma diretora financeira que você vê, não tem diferença, ela fala forte, fala palavrão, manda todo mundo. E eu já quis ser isso nos anos 80, só usar calça, né, só falar, estava quase, enfim. Mas hoje não, eu quero ser vulnerável, a gente aprender a ser vulnerável de novo. Eu quero ser feminina, eu quero olhar para o espelho e me achar bonita e que as pessoas me respeitem pelo que eu falo, pelo jeito que eu me aproximo, pelo contexto social e pela minha experiência profissional. Eu quero que as pessoas me admirem por isso, e não porque eu me transformei numa outra coisa, porque eu me transformei num homem e agora então você consegue dialogar de igual para igual. Então, para as meninas, eu peço isso, que vocês falem menos queiram menos a perfeição e busquem a evolução e aceitem errar, aceitem a várias tentativas, que a gente só acerta se a gente errar. E para os homens, eu peço empatia. Parem, pensem um pouquinho. Faça também a sua reflexão. Como que é aqui? Se eu estivesse no lugar dela, como seria? Porque é fácil a gente querer dominar e deixar como está, né? Porque o estereótipo dominante. Então, também vocês querem manter essa dominância. Mas pratique a empatia. Vai fazer toda a diferença. E a gente vai ter menos preconceitos e vencer mais rapidamente as barreiras para que o mundo seja melhor. Eu gosto muito da tecnologia porque acho que ela está transformando o mundo e para um lugar melhor. Eu sou muito grata de estar vivendo onde eu estou hoje, porque eu não queria estar no passado. Eu queria estar no presente, porque eu acho que a gente vai ser melhor lá na frente. Se a gente conseguir realmente abrir a cabeça e evoluir em todos esses quesitos que a gente tem levantado a voz aqui. Acho que dá tempo de mais uma pergunta. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela, represento a Nave do Conhecimento. A pergunta que eu queria fazer a vocês é que, assim, vocês comentaram que a representatividade das mulheres era um pouco maior e hoje identificaram uma diminuição nessa representatividade. Até mesmo com a geração que nós temos hoje, né, bem tecnológica, onde as crianças já nascem, né, inseridas nessa tecnologia, qual é a melhor solução que vocês veem para reverter essa situação? O que o mercado enxerga com a melhor forma de buscar mais representatividade, mais mulheres na tecnologia? Né? Então, assim, hoje, o que o mercado tem buscado melhor de solução para trazer mais mulheres? Repete teu nome para mim, por gentileza. Rafaela. Rafa. Olha só, Rafa, eu acho que a gente precisa, e aí você falou dessa nova geração, né, que são os nativos digitais e que assim nunca vão sonhar como é que era uma internet de escada na vida. Né? Esse nativo digital, eu entendo que a gente está preparando ele para um novo mercado de trabalho. Né? A gente sabe que em 2030, 80% das profissões que vão existir, elas não existem hoje, a gente não consegue nem conceber quais serão. Vai ter um abismo aí ainda, tá? A gente vai viver um gap. Então, existem medidas que precisam ser postas hoje para que mais meninas mesmo, comecem seus cursos e façam as suas qualificações profissionais em TI. Então, aqui é um tipo de medida.
E esse outro tipo de medida, que vai acontecer de uma forma muito mais natural, compete a todo mundo aqui que vai ser pai ou mãe no futuro, ou que já tem crianças pequenas. Eu vejo pelos meus sobrinhos, né? A minha sobrinha adora o Batman e gosta de jogar videogame. O meu sobrinho gosta de dançar balé. E isso não interfere em sexualidade. São coisas, são crenças, né, limitantes que a gente também precisa começar a se abrir. Uma coisa não define a outra. Não é? Então, essa geração que vem agora, como nativo digital, de verdade, nós somos responsáveis por permitir que as escolhas deles sejam mais verdadeiras. E não impostas pelas crenças limitantes que nos criaram, porque nós fomos educados por crenças limitantes. Os meus pais são de uma geração muito antiga. É muito difícil ver meu pai, como avô, ver uma Belinha vestida de Batman, porque ela só anda de Batman, gente, o dia inteiro. Para ele é difícil, mas a responsabilidade está na minha irmã em não colocar esse preconceito na cabeça dela e permitir que ela faça as escolhas dela. Então, você começa a construir uma geração que efetivamente faz as suas próprias escolhas, né? Não envolvendo sexualidade, envolvendo o seu gênero, e como ela se reconhece e aquilo que ela gosta de fazer. E a outra medida, que é essa de você já ter meninas que estão se preparando para um ambiente de trabalho, para um mercado futuro e tudo mais, mostrar possibilidades, não tem como. O que a gente faz? Nos nossos programas, a gente coloca, a gente incentiva mulheres. Então, a gente faz hackathon para mulheres, a gente faz programas de inovação voltados para mulheres, a gente incentiva intraempreendedorismo feminino, porque esse gap, essa lacuna, se eu não tiver dispositivos e mecanismos para combater isso e resolver, só achar e esperar a próxima geração é tempo demais. E só, rapidamente para fechar, é um processo, né, Rafaela? Então, por ser um processo, é cultural, não vai ser de hoje para amanhã, e tem uma grande força inevitável, né, que o Kevin Kelly fala, que é da digitalização. Então, não vai ter como a gente fugir desse meio de TI, da tecnologia, dos dados, da ciência dos dados. Então, como a Paty falou no começo, né, do chamariz, assim, você vai precisar enviesar para essa linha para você conseguir trabalhar, né, daqui a pouco, independente de qual cargo ou profissão ou empresa esteja dominando o mundo, né, daqui para frente. Mas vai ter a ver com dados, com tecnologia, é inevitável e, enfim, não há nada que a gente faça hoje que a gente não use a tecnologia, a não ser, né, as coisas que realmente importam, que é o relacionamento, que é o amor, mas quando a gente fala de trabalho, tem tecnologia, então é inevitável. A gente tem que escolher o nosso caminho, porque ele estará lá, dentro da tecnologia, né? Complementando rapidinho, eu acho que há 30 anos atrás nós tínhamos muito menos profissões. Então, muita gente ia para a tecnologia porque era uma das 4, 5 opções que nós tínhamos. Hoje, a gama que a gente tem é muito maior. Muito maior. E eu acho que cabe a cada um de nós falar que tecnologia não é só tecnologia. A gente tem um mundo dentro de tecnologia. Quando a gente está em tecnologia, você conhece todos os processos. Você conhece negócio, você fala sobre resultado, você vai falar sobre analytics, você consegue, de verdade, voar. Quando a gente conseguir transformar isso, e cada um de nós ter isso na consciência, a gente vai potencializar e vai ter muito mais gente querendo ir para a TI. Porque hoje a gente só fala em TI. Então, como a Kellen falou, a maioria das empresas hoje são empresas de tecnologia que colocam alguma coisa no mercado. Então, é uma contradição. Então, quando a gente conseguir fazer essa chave virar, e vai ser por cada um de nós insistir e falar, a gente vai ter muita gente em tecnologia. A gente vai ter muita mulher, a gente vai ter muita diversidade em tecnologia, a gente vai ter muitas pessoas escolhendo de alma tecnologia. Porque ela é transformadora, ela potencializa. E aí, Ana, é legal porque o pensamento, né, de TI, ele é muito voltado para a resolução de problemas complexos, criatividade, quebrar o problema em partes, e isso tem tudo a ver com qualquer habilidade do futuro, né? E hoje todo problema começa na estratégia. Então, quando você fala de TI, você fala da estratégia. E nada mais gostoso do que falar de estratégia, porque é a estratégia que vai mudar tudo.
O nosso tempo acabou. Agradeço a presença de todos. Eu acho que é fácil achar os nossos contatos, né? Em redes, por aí. O meu @Kellen Serrano, vocês vão me achar em tudo, que a pessoa, né, é uma só, em todos os lugares. Estou à disposição, LinkedIn, por favor, façam conexões e a gente vai se conhecendo mais. E eu estou à disposição também, tá bom? Para a gente conversar um pouco mais. Muito grata. Grata, mulheres incríveis, maravilhosas. Gente, elas são sensacionais, não são? São fantásticas, né? Salva de palmas.